Boa noite aos membros da banca. Meu nome é Gabriel Vieira, estou aqui para apresentar a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu faço uma comparação entre filtros de Kalman para o Wake Up Robot Problem. Então, um pequeno sumário do que eu vou discutir apenas. A grande problemática que eu utilizei para poder iniciar esse projeto, esse trabalho, foi o problema de localização de robótica móvel, onde eu tenho um robô e eu preciso de alguma forma utilizar ele para poder se localizar e mapear o ambiente no qual ele está agindo. Só que com isso vem grandes problemas, como por exemplo os próprios ruídos de sensores e incertezas de modelos cinemáticos utilizados. E no caso específico que eu estou utilizando, eu também tenho uma incerteza da posição inicial. Eu não tenho ideia de onde ele começa. E essa incerteza, essa problemática, esse exemplo, é o Wake Up Robot Problem, o problema de despertar do robô. Nessa imagem aqui, eu usei só para poder demonstrar que é utilizado nesse trabalho, onde eu tenho um robô com uma incerteza da posição inicial, e ele envia dados de odometria constante e o GPS intermitente, e envia esses valores para o filtro de Kalman para ter uma estimativa dos seus estados. Só que o Wake Up Robot Problem ele é uma questão onde eu tenho sempre uma distribuição de crença potencialmente multimodal, ou seja, ele não é gaussiano, e por causa disso ele precisa de métodos como filtro de partículas. Só que como eu gostaria de trabalhar com os filtros de Kalman, tem uma instância gaussiana, onde a crença da distribuição da posição inicial é gaussiana unimodal com uma covariância moderada. Então eu tenho uma ideia da posição inicial do robô, só que ela tem uma covariância moderada, ela é aleatória. E isso chega à minha pergunta de pesquisa. Como é que o filtro de Kalman, o filtro de Kalman estendido e o filtro de Kalman uncentered se comparam em precisão de estimação e consistência estatística na instância gaussiana do Wake Up Robot Problem? Fazendo aqui agora parte dos objetivos. O objetivo geral foi comparar esses três filtros aplicados à localização de um robô monociclo e utilizando uma simulação computacional com uma fusão entre odometria e GPS. Alguns objetivos específicos foram implementar os três filtros em MATLAB, comparar o desempenho a partir do erro médio quadrático e também em dois cenários distintos, e também fazer uma avaliação da consistência estatística usando o erro normalizado estimado. Desenvolver uma visualização utilizando o mapa de calor e conduzir análise usando Monte Carlo com teste de student. Uma breve revisão de literatura, filtro de Kalman adotando um sistema linear com ruído gaussiano, onde ele passa pelas duas etapas de predição e atualização. Só que para o filtro de Kalman linear eu tenho uma limitação, que é a jacobiana desse modelo monociclo. O θ dele é fixado em zero. E por causa disso nós podemos ver que aqui na terceira coluna, esse valor que tinha um seno de θ acaba virando zero, pela sua linearização, e aqui que tinha um cosseno de θ vira 1. Para o filtro de Kalman estendido, eu já adoto um sistema não linear para a etapa de predição, então a equação de saída continua a mesma. E a grande diferença é que a jacobiana é recalculada a cada iteração. Então, anteriormente, onde eu tinha que o filtro de Kalman tinha a jacobiana fixa, onde ele não variava a cada iteração, o filtro de Kalman estendido já tem que calcular a cada iteração, porque o θ varia, é um dos estados. E por fim, eu utilizo o KF como o terceiro filtro comparativo, onde ao invés de fazer uma aproximação de uma função não linear, eu faço uma distribuição de probabilidade. Isso eu faço utilizando os sigma points. Eu faço uma distribuição probabilística, utilizando o ponto estimado, que seria o x0, e eu faço uma distribuição com 7 sigma points, sendo um deles o próprio valor estimado. Isso é muito bom para sistemas com não linearidades moderadas de segundo grau. Já em comparação com o EKF, que é muito bom para poder capturar não linearidade de primeiro grau, primeira ordem. Aqui, rapidamente passando pelo modelo monociclo utilizado, eu tenho as equações bem simples aqui para poder encontrar x, y e θ, e eles são discretizados por Euler com um passo de tempo de 0,1 segundos. Aqui, representação do modelo, eu tenho tanto a posição dele, o rumo dele e as velocidades angular e linear. Aqui os sensores utilizados, um sensor de odometria, ele é realizado toda a iteração, onde eu pego a lei de controle e somo a um ruído.
Esse ruído é proveniente de desvio padrões de encoders industriais, para eu ter uma base na simulação, enquanto o sensor de GPS é realizado a cada N interações. Ele utiliza essa matriz H para capturar os estados X e Y e é somado também em ruído. Aqui um diagrama demonstrando a odometria contínua e o GPS intermitentemente enviando valores de todos os filtros e retornando um valor estimado. Como eu mencionei, eu utilizei dois cenários de teste, um deles cenário nominal, onde tem uma trajetória sinusoidal bem suave, velocidades baixas e um GPS com disponibilidade a cada 5 iterações. Esse cenário é feito exatamente para poder testar os filtros e ver se a implementação está correta. Já o cenário agressivo, que é o mais valioso, ele tem uma alta curvatura, tem velocidade bem mais elevada, um GPS disponível a cada 15 iterações e os ruídos foram multiplicados por um fator de 5. Isso é feito para eles poderem estressar os filtros e colocar ele em condições mais severas. As métricas que eu utilizo para poder avaliar o desempenho dos filtros é o erro médio quadrático, que é a principal ferramenta para poder calcular tanto o erro do rumo quanto o erro de distância em x e y, e a consistência estatística, onde eu utilizo, considerando 3 estados e um intervalo de confiança de 90%, o cálculo a cada iteração tem que estar dentro desse intervalo de 0,35 a 7,81. Caso ele esteja dentro desse intervalo, eu considero ele um filtro otimista, consistente. Esse filtro ele estaria de acordo, ele não está superestimando ou sobreestimando os estados. Porém, se ele está fora desse intervalo, eu considero ele ou um filtro otimista, se ele está superior, ou um filtro pessimista, se ele está inferior. E aqui, eu gostaria só de mostrar um vídeo da simulação ocorrendo no MATLAB, onde isso aqui foi uma ferramenta mais visual, onde eu poderia ver o robô verdadeiro em verde e os 3 filtros tentando acompanhar eles. Nós podemos ver que o laranja é o que acaba mais se divergindo, mas os outros 2 também não conseguem acompanhar 100%, mas é um valor bem baixo de diferença. Nós podemos ver que eles conseguem acompanhar bem. Em laranja é o KF linear, em vermelho o EKF e em azul o KF. A gente pode mal ver o EKF porque ele está realmente bem em cima do KF. Eles acabam ficando com valores bem próximos. Então aqui, uma métrica para eu poder avaliar também é o gráfico de erro de posição. Nós podemos ver que o erro está bem limitado. Aqui o gráfico está com uma escala de 1 até menos 1,5. E podemos ver que então, o erro está bem concentrado ainda, porque é um cenário nominal, ele é feito exatamente só para poder validar, ele ainda é bem simples. Podemos ver que o maior erro se encontra nas etapas onde eu não tenho disponibilidade de GPS. Então, entre iteração 0 até 4, eu não tinha GPS, eu tinha só odometria, ele é propenso a drift, então é onde tem o maior erro. Porém, quando eu tenho a iteração do GPS, ele consegue se corrigir. Nós podemos ver que as mudanças mais abruptas estão sempre em múltiplos de 5, por causa da variabilidade do GPS. Então esse é o erro em posição de X, o erro em posição Y. É basicamente a mesma história. Nós podemos também ver que o KF em laranja já é o que tem o maior erro, enquanto o EKF e o KF estão bem próximos. E aqui o erro de rumo também é uma história parecida, onde por causa da linearização a gente já pode ver que o KF linear acaba tendo os piores resultados. Aqui algumas métricas de desempenho, nós podemos ver que o KF de cara já é o pior, mas isso é o esperado, ele foi feito para ser o pior nessa situação, porque eu tenho uma equação não linear no modelo. Então isso já é esperado. A comparação entre o EKF e o KF, o erro deles é extremamente baixo. Nessa simulação, o EKF acabou sendo superior ao UKF. É cerca de 20% em relação ao UKF aqui. É a mesma coisa com o erro de rumo. O erro de rumo extremamente próximo um do outro. Outra métrica utilizada é o tempo de execução. E eu posso ver que o KF realiza em 3,1 segundos cada iteração, 3,5 segundos o EKF e 7,5 segundos para o UKF. Esse tempo de execução, ele também leva em consideração a visualização utilizada. Então, tem um valor adicionado a eles. Agora, já para o cenário agressivo, onde é o cenário mais importante, eu estou estressando os filtros, eu tenho uma curvatura bem mais agressiva. E já podemos ver aqui de cara que a partir desse instante aqui o KF começa já a se perder. Exatamente na primeira curva por causa da linearização dele. Então, como ele já perde total o caminho dele, ele acha que o θ está igual a 0, ele acaba se perdendo e tem um resultado muito pior em comparação aos outros 2 filtros que conseguem acompanhar muito bem.
O erro de posição vai contar a mesma história, onde nós podemos ver que o KF e EKF estão bem próximos ao zero aqui, enquanto o KF linear chega a erros até de menos 5 metros. O erro de posição Y também é a mesma ideia, nós podemos ver principalmente aqui na iteração 15, iteração 30, 45, essas mudanças abruptas por causa da disponibilidade do GPS. Voltando aqui para uma tabela de métrica de desempenho, nós podemos ver que o KF já tem um resultado bem pior em comparação, no outro até era aceitável utilizar para uma questão mais simples, mas nessa aqui é completamente inaceitável. Ele tem um erro quase 3 vezes maior do que o EKF e o KF, os filtros estão lineares. Mesma coisa com a ideia do erro do rumo. Como ele nunca vai se corrigir, ele sempre vai ter esse erro enorme. Então aqui já é obviamente claro que eu vou querer utilizar um filtro não linear. Só que uma coisa interessante é que nessa simulação o KF teve um resultado melhor em comparação ao EKF, de em torno aí de 56 milímetros a menos de erro. Uma extensão feita foi uma extensão com obstáculos. Eu já peguei o mesmo modelo anterior do MATLAB e eu implementei uma adição de detecção de colisão. Isso foi uma questão pessoal porque eu já tinha isso feito anteriormente no projeto anterior e eu simplesmente adicionei para poder ver como funcionava e como seria o resultado. Obviamente, como ele ficou colidindo demais, o robô acaba deixando de ser monociclo, certo? Porque ele completamente invalida o movimento dele e invalida também a avaliação de filtro por causa disso. Obviamente, a falha não é dos filtros, é sim porque não tem um módulo de planejamento de trajetória embutido nesse modelo. Uma grande questão que eu achei interessante, depois de estudar, é talvez realizar uma ferramenta primordial assim, de detecção de falhas utilizando a inovação de Kalman. Eu percebi aqui que quando essas colisões ocorriam, ele não mudava o GPS, né, a posição do GPS era sempre a mesma, o valor de inovação de Kalman era muito alto. E por causa disso, eu poderia utilizar esse valor alto de inovação para poder avisar para o modelo que tem uma falha. Pode ser uma falha como detecção como colisão com obstáculo ou detecção de erro em atuadores. Uma contribuição original que eu não encontrei na literatura que eu fiz foi o desenvolvimento de mapa de calor. Esse mapa de calor, ele basicamente modela a certeza de ocupação do robô, ou seja, quanta certeza eu tenho que o robô passou por cada célula. Células aqui em X e Y. Nós podemos ver que para o cenário nominal, todos eles têm um resultado decente, certo? Tem umas pequenas descontinuidades aqui nos dois filtros não lineares, mas no final todos eles tiveram faixas bem estreitas e reais e bem similares ao robô real. Já para o cenário agressivo, nós podemos ver que o KF tem muitas mais continuidades em vários pontos, especialmente nos pontos de alta curvatura, enquanto o EKF e o KF tiveram menos continuidades, ainda tiveram algumas, mas estão bem melhores. Além disso, eles têm faixas bem mais estreitas em comparação ao KF, que tem faixas bem mais largas, por causa da sua falha de certeza. Ele não tem tanta certeza assim que ele passou por cada um desses pontos, cada uma dessas células. Então, essa adição ela ajudou a trazer algo que eu não tinha só com número. Não só observando o RMSL, eu não tinha tanta ideia assim da incerteza que o KF tinha quando ele passava em cada célula. Outra ferramenta adicionada para poder analisar é utilizando a análise de covariância, onde eu utilizo a função MATLAB 3 para calcular os altos valores e eu podia enxergar aqui visivelmente que a covariância, o valor da matriz de covariância do KF em relação ao EKF e o KF, que estão sobrepostos aqui, é muito maior. Então isso também eu vou considerar que um acaba sendo maior, a covariância do KF acaba sendo muito maior. Depois disso eu me questionei por que em uma simulação o EKF foi melhor, teve um erro bem parecido, mas ele foi melhor. Em outra simulação o KF foi melhor. Eu busquei utilizar um Monte Carlo para poder fazer um teste entre esses dois filtros e verificar se tem algum motivo de um dar melhor que o outro em determinado cenário ou é puramente aleatoriedade. Aqui, mais um resultado das minhas simulações, onde eu posso ver que o erro médio aqui do KF está em torno de 3, com outliers até 6 metros e 1 aqui. Enquanto o EKF e o KF, normalmente bem similares, em torno de mais ou menos 1,8. Esse aqui já é posição euclidiana, né? Tem X e Y aqui juntos. Aqui é a mesma informação de distribuição do RMSI em forma de histograma.
e já a análise dos valores. Então, como eu falei, o KF concentrado em 3, com desvio padrão bem maior, em comparação ao EKF e o KF. Só que a grande questão era analisar por que um dá maior que o outro em determinado momento. Bom, eu utilizei a função do MATLAB ttest2 para poder fazer essa avaliação, onde eu chego à conclusão que o EKF contra o KF não tem diferença estatística significativa. Ou seja, essa superioridade que tem entre o EKF e o KF é puramente resultado aleatório dos ruídos. Enquanto, obviamente, o KF contra o EKF e o KF contra o KF tem razão em um ser melhor do que o outro. Então agora eu chego já à conclusão. Os dois, em desempenho de erro, estão basicamente similares. Eles estão servindo como equivalentes. Aqui também uma informação adicional, distribuição do erro de rumo. Como esperado, o do KF é muito mais largo em comparação ao EKF e o KF por causa da cilindrização em θ igual a zero. Aí chega outra questão que eu mencionei lá, que o KF ele não tinha tanta certeza que ele passou em cada célula. Eu utilizei esse gráfico de checagem de consistência, calculando o NES, como eu mencionei anteriormente, para poder verificar isso. Aqui a legenda está meio ruim de ler, mas eu tenho aqui um intervalo de confiança, que é exatamente aqueles valores que eu mencionei anteriormente, que nós podemos claramente ver que em laranja, que é o KF linear, ele ultrapassou esses limites. Isso significa que esse filtro ele acaba sendo um filtro considerado otimista, como ele sempre está ultrapassando esse intervalo. Enquanto o EKF e o KF eles são filtros consistentes, porém com leve viés pessimista. Isso porque os valores deles estão bem baixos, mas eles ainda são considerados consistentes. Então aquilo foi uma simulação apenas, aí depois eu apliquei essa mesma ideia para o Monte Carlo, onde eu rodei 1000 simulações, e nós podemos ver que realmente o KF ele está sempre, um histograma bem largo, certo? Ele está sempre tendo valores bem altos, chegando a quase 70 de NES, enquanto o EKF e o KF estão bem concentrados aqui no começo. Então eles são considerados consistentes por causa disso. Então o NES médio do KF deu 14,61, o médio dele já está bem acima do intervalo de otimismo, que é 7,81. Desvio padrão somado a isso aumenta ainda mais esse viés otimista. Então o KF ele acaba sendo um filtro que ele é inconsistente, ele tem uma consistência estatística otimista, que significa que ele está sempre superestimando o valor da posição. Isso dá porque a matriz P, né, de covariância é muito alta. E o EKF e o KF ele tem uma consistência baixa, consistência baixa. Ele tem um valor de consistência baixa, e ele é considerado consistente com leve viés pessimista por causa disso, mas ele ainda é considerado consistente. Então, eu tinha ideia já que o EKF e o KF eram basicamente equivalentes para o RMSE. Só que eu tinha que definir se um era maior que o outro para essa situação, né, o robô monociclo. A melhor maneira que eu poderia fazer isso foi calcular o custo computacional. O custo computacional é basicamente o tempo que demorou por iteração. Já aqui os tempos eu estou considerando sem visualização. Então, anteriormente tinha 3.5, por exemplo, agora está bem menor do que isso, porque eu não tenho mais visualização, não tenho mais a trajetória deles caminhando. Posso ver que o KF, que é o nosso baseline, ele calculou em 0.004 milissegundos, enquanto o EKF em aproximadamente 0.005 milissegundos. Ele tem um fator relativo de 1.2 vezes, ou seja, 20% a mais em comparação ao KF. O KF, ele calculou já em 0.014 milissegundos, com um fator relativo de 3.3 em relação. Então, muito mais tempo que foi demorado. Isso é obviamente justificativo. Como eu falei no começo, ele precisa calcular 7 sigma points, certo? Fazer esses 7 cálculos em toda iteração, enquanto o EKF só tem que fazer o cálculo da jacobiana a cada iteração, em comparação ao KF. Né? Então, isso é bem justificado. Apesar de tudo, eles já estão bem baixos. O meu passo de discretização é 0.1 segundos. Então, ele ainda está muito baixo. Então, ele ainda é utilizável, mas nós podemos ver aqui que o EKF, nessa situação, é suficiente. O robô monociclo ele tem não linearidades suficientes para eu chegar à conclusão que o EKF nessa situação é melhor. Aqui, a ciência comparativa entre ter os 3 filtros, um resumo do resultado, onde a precisão do KF é inferior em comparação ao EKF e o KF. A consistência dele é muito otimista do KF linear, enquanto os outros dois são consistentes. O custo computacional, tanto do KF quanto do EKF, é baixo, porque ele só calcula jacobiano, e o KF é alto por causa dos seus sigma points.
E, como eu mencionei, o KF é KF precisa do jacobiano, apesar do KF ter uma jacobiana fixa, e o KF não precisa de jacobiano, ele utiliza distribuição para poder calcular os sigma points. Então, as conclusões principais: o KF, como esperado, ele seria um filtro pior, especialmente porque ele tem essa restrição de linearização dele. Nas condições mais agressivas, né, alta curvatura, ele ficou completamente perdido. Ele tem um filtro, e também é um filtro otimista por causa disso. Mas ele serviu como a base desse projeto. O filtro de calma estendido é o de maior equilíbrio, ele tem um RMSE de aproximadamente 60%, redução de 60% do RMSE em comparação ao KF. Então, teve uma redução significativa do erro. Ele é considerado um filtro consistente e tem um custo computacional baixo, só 20% a mais do que o KF. Já o KF, teve um desempenho muito próximo a ele, tanto estatístico quanto de erro, só que ele teve um custo computacional maior por causa disso. Algumas limitações desse trabalho é que foi tudo simulado no MATLAB, então talvez alguns ruídos que não foram modelados do modelo monociclo, que foram desconsiderados, poderiam ter afetado, mas creio eu que pela não linearidade bem simples do modelo, isso não alteraria a conclusão. Teve uma incerteza inicial de orientação sem nenhum sensor explícito. O valor inicial que eu escolhi de incerteza ele foi em posse de projeto. Ele foi bem arbitrário. Eu só explorei 2 cenários, o nominal e agressivo, e teve um pulo muito grande de diferenças. Tanto a disponibilidade de GPS, quanto o fator multiplicativo dos ruídos, e também os valores de velocidade. E eu não implementei nenhum módulo de planejamento de trajetória, que seria um excelente trabalho futuro, para poder utilizar de novo aquela versão com obstáculos e ver como é que os filtros conseguem acompanhar. Também a inclusão do filtro de partículas na comparação, porque ele é o filtro principal utilizado no Wake Up Pro Problem. E realizar uma validação utilizando o hardware de verdade, como um Tortobot, um robô diferencial. Ele seria interessante para poder ver essas não linearidades que eu não modelei e fazer uma extensão para um modelo mais complicado como o modelo Ackermann. Eu creio que para um modelo Ackermann que tem uma não linearidade mais forte, o KF se sobressai por causa disso, porque ele vai conseguir acompanhar essas não linearidades mais do que o EKF. Para encerrar, gostaria de agradecer ao meu orientador Vladimir e ao meu co-orientador Alexandre pela orientação, paciência e todo o conhecimento compartilhado, e aos avaliadores da banca, o professor Fábio Coelho e o professor Luiz Cavalcante. Obrigado pela sua atenção e gostaria de abrir um espaço para vocês poderem fazer perguntas.